nossa irmã. Tem muito. Vocês estão preparados para mais? Está preparado? Estão preparados para mais? Ensinou muita coisa para a gente nesse live. Esse último é 599. Perdão divino. Eu gostaria de passar aqui, que oração 1:26, tá? Eu acho que vai dar tempo. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela promessa da primavera. Ainda está frio aqui, mas ainda está frio aqui. A inundação em nosso porão me humilhou. Então, aqui, ela vai contar um caso muito, muito interessante que ela tem passado, tá? Que ela tem passado. E aqui ela falou no domingo de Páscoa, ela percebeu que não tinha ainda preparado o cordeiro. E a coisa tipo, ela estava muito, muito preocupada. Ela fez, aqui ela falou no sábado, nós assistimos um filme, fez o mesmo sobre o filme, eu fiz julgamento sobre a moralidade, ao problema aqui, né? E ela mesma fala, este é um movimento perigoso, não importa o quê, para fazer julgamentos é assumir a posição de Deus de forma imprudente. É muito, muito perigoso. O que eu quero chegar aqui com vocês é... deixa eu ver, ela teve aqui uma experiência com um rapaz. Deixa eu ver o que o senhor fala aqui. Então, embora ela tivesse feito isso antes, finalmente fui até você para obter respostas. E aqui o senhor fala, Erin, o senhor fala, eu vou continuar aqui um pouco rápido, tem uma lição muito importante para aprender aqui, tá? O senhor continua, Erin, eu construí essa casa para você, eu estou com você, com cada um de nós. A casa e você estão ambos limpos. Olha que maravilha. Você gostaria que o seu Deus falasse isso de você? Que a sua casa e você estão limpos? O Senhor continua, porque então você contrataria alguém impuro para tornar o que você tem feito mais limpo? Como isso poderia permanecer limpo quando a presença deles contaminariam a casa que você construiu? Você já teve um problema na casa, acho que é esgoto, e ela chamou uma pessoa para cuidar da casa desse negócio. O senhor falou, você só fez impureza na sua casa. O senhor continue. Ela fala aqui, depois dele dizer isso para mim, rapidamente me arrependi. Então, ele então falou comigo e me disse para fazer, me disse o que fazer em resposta. Ele me levou à página do Facebook do jovem. Esse é o jovem que ela contratou. E de cara, ela viu que esse jovem tinha problema, começou a mentir para ela, etc, para cuidar do problema de esgoto da casa dela, tá? E ela passou um julgamento nesse jovem, e o senhor vai falar sobre isso aqui mais tarde. Então, ela cansou o contrato com esse jovem. A gente vai chegar aqui na razão disso aqui, tá? Há uma lição a aprender aqui, e o senhor mesmo tem falado, você aprendeu essa lição? Então, há uma lição, segura em um barco. Então, ela quebrou esse contrato com o jovem, ela não quis mais que ele fizesse nada na casa, etc. E aí, olha só, e aí depois que descobriu que essa pessoa que ia fazer um contrato na casa dela, a pessoa estava mentindo, fazendo tudo pegar o dinheiro dela, tá? E o senhor falou, por que você faz uma coisa dessa? Ela terminou o contrato, mas olha só, não acabou aqui. Aí, o marido dela quis fazer esse rapaz pagar de alguma forma. O marido queria que esse rapaz pagasse de alguma forma. Meu marido, então, queria fazer algo contra ele para lhe ensinar uma lição e queria meu conselho. Então, não ficou por isso, né? Esse rapaz veio, ela descobriu que o rapaz não tinha um bom caráter, e o marido dela quebrou o contrato com ele. Aí o marido dela está falando aqui agora, eu vou ensinar esse rapaz uma lição. Né? Olha só. Esse aqui, então, nós estamos falando de gente que estão no caminho há muito tempo. E, então, o que aconteceu aqui, ela ficou grata por ele ter vindo a ela, ter pedido isso para ela. Então, ela falou, vamos orar primeiro. E ela começou a orar. Querido Senhor, estamos prestes a fazer algo com este homem que você não nos instruiu a fazer. O marido dela, quando ouviu isso aqui, imediatamente ele falou, vamos parar com tudo isso. Ó. Agora chega, não vou continuar. Uma boa oração que ela fez, o senhor vai confirmar isso. Estamos prestes a fazer alguma coisa com esse homem e o senhor nem nos instruiu para fazer isso. Aí ele falou, não, tudo bem. Quem na real, né?
Eu tenho uma experiência minha para contar para vocês. Vamos chegar ao ponto aqui. O marido dela fala aqui, então deve ter sido uma abolição da minha parte. Sorrimos. Obrigado, Senhor, por me dar essa oração e a sabedoria de usá-la. Fomos, então, atacados por alguns incidentes horríveis de raiva na estrada. Então, acidente de raiva na estrada. Isso, aquela pergunta do Senhor foi... Eu vou contar a minha experiência que eu tive essa semana com a minha irmã. Eu estou tão brava comigo mesmo por isso. Era tão desnecessário. Quer dizer, tudo isso aconteceu de uma forma desnecessária. Eu vou ler um pouco aqui o que o Senhor tem falado. O Senhor fala aqui, Erim, sobe. Assim diz o Senhor, eu estou aqui, Erim, as minhas promessas são verdadeiras. Ele fica sempre repetindo isso, porque são verdadeiras, porque fiel e verdadeiro é o Senhor. Eu nunca deixei você uma vez. É vocês todos aí, tá, amados? No entanto, quando os problemas vierem como uma inundação, ou um incêndio, ou uma tempestade de um temporal, lembre-se de mim. Nós temos, o João tem essa tendência de querer arrumar tudo por conta própria. O Senhor fala que, não, vem em mim, pergunta para mim. Me coloca em seus interesses. O Senhor continua, sou eu que sempre estive aqui, o Senhor continua, eu permiti essas coisas para que você entendesse que existe um inimigo real que deseja problemas para você. Vocês estão ouvindo isso, amados? Há um inimigo real rodeando você, esperando a oportunidade para te causar problemas. Continuando, em todas as coisas o Senhor fala, não deixe o seu coração ficar perturbado, o desânimo e o desespero surgem quando a espera é mais longa do que você esperava. O Senhor continua, esse tipo de espera também pode ser a raiz que causa tanta amargura quanto insegurança. É preciso paciência, diz o Senhor, e oração para esperar para o preenchimento de minhas promessas sem amargura. Fé e perseverança, o Senhor tem falado em outro sonho, é o que é esperado da noiva dele, ele falou, ainda mais do que dos outros. Ele falou dessa forma, a minha noiva, ainda mais do que os outros, tem que ter fé e perseverança. Continuando, o Senhor fala, agora entenda isso, eu te amo, eu não permitirei mais os seus problemas, o Senhor continua, por favor, pegue esses eventos e entenda por que eu os permiti. Então, aqui está, o Senhor está querendo ensinar a ela e a nós muitas lições. Ele certamente me ensinou uma lição essa semana, eu vou falar ainda. Erim, está bem em deixar os seus fardos. O Senhor continua, esses sonhos são meus, aqui está, para as pessoas que, se você ajudar as pessoas ao redor do mundo a ver, será que esse é o Deus da Bíblia? Aí está, ele é o Deus da Bíblia e ele é o Deus desses sonhos. E já foi falado de novo, mas os novos, né? Sempre há pessoas novas que vêm. Quem que é esse Jesus? Será que é ele mesmo? É ele mesmo. Esses sonhos são meus, para quê? Para te dar, e as minhas promessas são verdadeiras. Ele está dando esses sonhos para ela, e já explicou várias vezes por quê. Por causa de você e de mim, amados. Encorajar a nós. Embora eu saiba que você está cansada e preocupada, essas emoções são comuns ao homem quando as coisas estão atrasadas. Como observador, é fácil deixar para amanhã o que deve ser feito hoje. O Senhor continua, quando Lázaro morreu, ele estava lá por 4 dias de eu chamar o que estavam perto para remover a pedra. Apesar de que eu pudesse ter feito isso para eles facilmente, o Senhor podia mover o braço e a pedra movia, não é isso? Ele não quis fazer isso, por quê? Eu chamei eles para serem fortes e moverem a pedra, para que Lázaro pudesse sair e todos pudessem ver o milagre. Agora, por que eu esperei 4 dias em vez de 3? Incrível isso, né? O Senhor podia ter esperado só 3 dias. Porque no 4º dia é quando a tradição deles naquela época é quando acaba toda a esperança do morto ser ressuscitado, acaba por completo. Ele vai falar aqui sobre isso. Agora, ele fala aqui, embora eu sabia que existiam tradições em torno do período de 3 dias, isso precisava ser um milagre divino, um de Deus e não do homem, não poderia haver nenhuma dúvida. Aqui reside o mistério da ressurreição do 3º dia para o 4º. Então, o Senhor queria mostrar para aquele pessoal que não ouve, não,
Ele voltou a viver, depois de 3 dias o corpo volta a viver. Havia essa tradição, havia esse ensinamento naquela época entre eles, na tradição. E mais no 4º dia acabava, não existia mais esperança de um morto viver. Por isso o Senhor esperou 4 dias. Eu já li sobre isso uma vez, a história. O Senhor continua agora sobre as suas tempestades. No meio de suas tempestades, você finalmente gritou para mim: onde estás, Pai? O Senhor, você vê o que está acontecendo, faça alguma coisa. Então, aqui é o que nós devemos fazer em sua tempestade. Grite para o Senhor. Eu estou falando aqui um pouco mais rápido, tem muita coisa a falar. Aqui está o que eu quero falar, amados. Cuidado para não julgar aqueles que têm lutado na minha história, na minha palavra. Todos amados. Olha só. Vai aí no centro da sua cidade, fica em pé na encruzilhada da sua cidade e veja todas aquelas as pessoas passando, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Tá? Todos eles estão nessa história do Senhor. E aqueles que são perdidos, aqueles que estão tendo dificuldade em ouvir do Senhor, o Senhor está falando aqui, cuidado em não julgar aqueles que estão lutando nessa história. Olha só, eu sei que muitas vezes, né, a gente julga aí as pessoas, talvez até na igreja dele, e quem não está na igreja não julga, não sabe de nada. O senhor está falando aqui, cuidado de você julgar todo mundo, inclusive os perdidos. Ou seja, não passe julgamento em outras igrejas do mundo, não faça nada, amados, porque aquele que você passar o julgamento... Lembra, não li aqui? Interessante como é que o senhor faz as coisas juntas, né? Aquele que negou o Senhor, toda a vida dele estava no céu, e o Senhor passou alguns dias com ele, mostrando que no céu ele estava extremamente grato. Lembra disso? Interessante como ele fez fazer isso, né? E aqui está, tudo é do Senhor, tudo é da história do Senhor. Muito cuidado em passar julgamento nos perdidos, amados. Essa foi a razão do que ele veio na terra. Eu sei que eu fiz isso demais da conta. Demais da conta. Não sabe de nada. É isso. A facilidade que o ser humano tem em julgar o outro é inacreditável. Principalmente aqueles que não estão na igreja. O julgamento passa rápido, né? Continuando, só fala, Erim, você de todas as pessoas sabe que você pode facilmente ser levada por esse mesmo caminho. Ou seja, aquele que a gente está julgando, que está lá, os perdidos, o Senhor está falando, muito cuidado, que você pode estar andando no mesmo caminho daquele perdido com coisa bem simples. Continuando, o Senhor fala, lembre-se de que muitas vezes você começa com apenas um pequeno pecado, pequenininho pecado. Esse pecado gera outro pecado e aí por diante. Quando você finalmente reconhecer que tudo isso era sobrenatural, você balançou a cabeça em completo choque pelo que tem feito. Ela reconheceu isso. E ela pediu perdão, porque ela julgou aquele rapaz perdido, aquele rapaz mentiroso, aquele rapaz de mau caráter. Então o Senhor falou, muito cuidado quando você passar julgamento. E na minha história, tudo aqui, amados, é história dele. É o que aprendi hoje. O plano que ele desenvolveu para a humanidade não é nada mais e nada menos do que a própria história do nosso Senhor Jesus. É exatamente isso que ele está falando. Na minha história, eu já falei que a história dele era a carta da irmã, ele está falando que é tudo. O plano de resgate da salvação, a história dele. O senhor continua? Erim, você está perdoado, agora eu tenho feito promessa a você e pretendo cumprir. Embora eu saiba que isso tem sido uma lição dolorosa, e foi, eu vou falar a minha, eu exijo, dá licença, aqui está Deus exigindo de você, eu exijo, e isso é mesmo no inglês, está assim, eu exijo que aqueles que eu tenho especialmente preparado, ou seja, você, que está ouvindo isso aqui, né? Aquele que está andando na rua, não tem a mínima noção de quem é Deus, eu exijo que aqueles que eu tenho especialmente preparado e escolhido, que façam um bom trabalho para guardar os meus mandamentos. Ela tocou na Páscoa, etc, etc, né? Desde que você percebeu o seu passo em falso, você tem seguido as minhas instruções sem desviar para a esquerda ou para a direita. Mesmo que o seu marido quisesse lançar uma coluna de fogo sobre aquele jovem, o marido está com muita raiva, que a enganou,
eu estou muito feliz por ele não ter feito isso, porque o jovem tinha enganado, ele tinha tirado dinheiro deles, e o rapaz não valia nada, assim, no sentido de profissional, não era nada que ele falou. A sua oração foi eficaz, ainda assim, eu permito que tudo isso aconteça. Por quê? O senhor explica por quê? Aqui ela fala, né? Ela fala que ajudou, veio uma série de problemas e foi porque eu estava ficando com problemas. Estou vendo, o tempo está passando aqui. Eu devo ter chamado o meu eu, aqui está o eu novamente, foi falado aqui nesse canal várias vezes. O senhor falou, sim, grande analogia, o que mais? Então ele explica aqui o senhor, que tal dar o que você sabe que não usaria, então o senhor aqui está dando uma lição para ela. E terminando aqui, eu vou terminar aqui, depois eu falar o que aconteceu comigo. Aqui diz o Senhor, eu sei que foram baús de esperança para você, então isso foi uma coisa do passado que ela achou escondida na casa dela. Interessante, né? Na festa dos pães asmos, né? Você começa a limpar as coisas, mas você acha coisa que está ali há anos, né? Confia em mim, diz o Senhor, para fazer uma boa coisa aqui e abençoá-la. Eu te amo. Agora vamos voltar à sepultura de pedras. O Senhor vai falar uma coisa aqui agora. Você se lembra quando eu falei com você sobre a sepultura como sendo um vaso com uma tampa sobre ele? Quando você pensa em seu vaso agora, você se refere a ele como cheio de ossos velhos e secos? Olha o perigo aqui, amados. Eu vou chegar aqui. Bem, Arim, eu estou aqui. O seu período de espera no deserto está chegando ao fim. Aqui está, amado. A transformação está chegando. Em breve, muito em breve, vou rolar a pedra. Você então sairá e estará totalmente viva e nova. É todos vocês aí. Não é um conceito ou uma parábola fácil de entender. No entanto, preste atenção, por favor. O pecado ou o ato de entreter demônios, jogando assim no campo deles, pode fazer com que essa pedra cubra o seu vaso. Muito perigoso isso aqui. Eu vou voltar aqui. Erin, você acabou de descobrir a rapidez com que isso pode acontecer. Foi muito rápido. Muito rápido chegou esse problema sobre ela. O cano dela quebrou, teve inundação na casa, ela chamou esse cara chegou, mentiu, pegou dinheiro dela, etc, etc, etc. E aí ela cancelou tudo isso, o marido queria jogar fogo no cara, depois caiu que não. Quer dizer, isso pode acontecer muito rápido. Você vai ouvir o João agora, daqui a pouco. Eu permiti isso para que você permaneça contrito de coração e totalmente em mim, e eu em você. O inimigo, portanto, não ganha terreno. Isso aqui é outra coisa, tá, amados? Que foi bem, bem claro. Na Bíblia você fala o pecado, né? É transgredir a lei, os mandamentos, já foi falado do pecado, é fazer as coisas que o senhor não quer. Interessante isso aqui, ó. Se você quer animar os demônios, ficando com raiva, ficar com raiva não é pecado, amados. Se você era controlada, o que fala a Escritura? Não deixa a raiva, o sol cair na sua raiva. Mas ele está falando que a raiva que você tem, se você está tendo entretenimento de demônios, ou seja, os demônios estão rindo à sua custa, é pecado. Vou ler mais sobre isso aqui, foi o que aconteceu, o que está acontecendo comigo. Não comigo, e quase aconteceu, tá? O senhor fala aqui, como você ainda não tem sido selada visivelmente, todos vocês vão ser selados visivelmente, os problemas continuam vindo do inimigo, ele não cessa. Agora e mais do que nunca, me mantenha sempre diante de você, e isso é porque eu estou acima de todas as coisas, diz o Senhor. O Senhor continua, eu nunca vou deixar você, eu nunca vou terminar com você, ou nunca abandonar você. Quando eu te revelei o seu eu, volte para mim imediatamente em arrependimento. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu vou carregá-la através das ramificações de seus problemas. Agora, através da graça, eu também vou remover e curar todos os envolvidos. E o senhor fala, eu posso fazer isso, e é fácil para mim fazer isso. O que aconteceu comigo, andando aqui um pouco rápido, eu tenho uma irmã que mora na Flórida, eu tenho uma irmã que mora em Portugal, e de repente minha irmã na Flórida, quase não comunica, ela foi atrás, teve a irmã da minha mãe, que já faleceu, foi visitar a Flórida, teve um problema danado lá, e minha irmã decidiu pegar a minha tia para ficar na casa dela. E aconteceu que a minha tia começou a falar muita coisa para ela, que a minha irmã lá em Portugal batia na minha mãe, etc, etc, etc. E já há 40 anos isso, né? E minha irmã ligou para mim, coisa até rara acontecer, extremamente com ódio. E ela me falou, você quer me fazer uma procuração para a gente levar a nossa irmã na corte no Brasil? Levar a nossa irmã na corte, fazer isso com ela, fazer aquilo com ela, eu vou fazer ela pagar muita raiva mesmo.
E eu de cara já achei coisa errada com isso, amados. A vinda da minha irmã, achei coisa errada com isso. E eu falei, não, acho que eu não quero envolver nisso, não. E ela falou, eu sei que você não quer se envolver, passa uma procuração para mim, que eu vou na corte e vou fazer isso com ela. E eu achei aquilo ultra estranho. Amados, já estava abriu uma porta para o inimigo. A minha irmã estava com tanto ódio. Eu entrando nisso, eu ia ficar cheio de ódio e certamente malignos ao redor, morrendo de rir de mim. E eu falei, não vou entrar nisso não, vou deixar de mão disso, etc, etc, etc. E depois eu desliguei, eu falei, nossa, se eu entrar nesse negócio, eu vou ficar só nessa de ódio, né? Já fez isso, já fez aquilo, já fez isso, já fez aquilo. Aquele ódio constantemente me... Aí eu liguei, eu passei uma mensagem para minha irmã e falei, você já foi grandemente abençoada? Deixa de mão desse negócio, já tem muitos anos. Nossa mãe já tem uns 10 anos. Há muito o que falar do caráter da minha irmã em Portugal, mas isso é outra história, né? Mas mesmo assim, o lance da irmã aqui, há a vontade realmente de fazer as pessoas pagarem por essas coisas feitas, né? E a minha irmã nunca respondeu. E houve isso, amados. O inimigo tentando entrar aqui em casa, de repente pode estar tudo fechado, ele achou uma maneira de entrar para me pegar através da minha irmã, que mora na Flórida, do outro lado dos Estados Unidos, e quase não comunica. A gente ama uma outra, quase não comunica. E foi dessa vez, de conversando com a minha irmã, que eu senti aqui que uma liga passou lá da minha casa, e aquele negócio todo, quer dizer, já estavam tendo essa alegria. Mas o que aconteceu? Imediatamente, como o senhor falou aqui, eu vi essa coisa errada, eu pedi desculpa ao Senhor, e eu orei para minhas duas irmãs, o Senhor, pedi ao Senhor para perdoar todas elas, eu fiz esse arrependimento que ele está falando aqui. Entretanto, o que a irmã falou aqui, ó, ela estava sentindo que ela estava ainda em guerra, né? Por quê? E eu também aqui, o Senhor falou, não, você não está mais em guerra, você está na consequência das batalhas e o resíduo continua. Ou seja, depois que você se arrepende, depois que o Senhor tira todas essas coisas de você, né? Depois que o Senhor limpa de todo esse ataque, fecha as portas do inimigo, abençoa as pessoas, fica os resíduos da guerra. Eu fiquei uma noite assim, meio sem dormir, minha irmã, minha mulher também, aquele negócio todo. Um dia, assim, uma noite. Eu sabia que era isso. Eu falei, é resíduos. E era mesmo. Agora eu pego, abro a palavra e era mesmo. Porque a batalha acaba, mas fica o resíduo, você tem que cuidar do resíduo, aqui que ele fala. O Senhor continua, fala aqui, há uma necessidade de uma limpeza, eu tenho você, Erim, tudo que você tem é meu, tudo, de tudo. Nesse momento, na altura do jogo, tudo tem que ser do Senhor. E o Senhor fala aqui, confie em mim, eu lhe considerei os desejos do seu coração. Você é muito amada. Todos vocês aí, amados. Agora, cuide da limpeza, eu estou com você e sua casa, e o sonho acaba. Então, aqui está a moral da história, amados. Aqui está a moral da história. Nós caímos nesse tipo de coisa facilmente, e o inimigo sabe disso. Ele não consegue, ele sabe disso, ele não consegue tirar você do caminho. O que ele faz? Faz coisas com você para você ficar cheio de raiva. Aí eles ficam lá no inferno, rindo de você, e isso já é pecado. Uma porta é aberta. Isso aconteceu com a nossa irmã. Esse rapaz chegou lá, era para cuidar da inundação, alagamento na casa dela, ele mentiu, não tinha nada a ver, eles descobriram que estava mentindo, etc, etc. E ele já estava entrando nesse globo de raiva, de ódio com esse cara, até o marido dela falou, eu vou fazer esse cara pagar. E o senhor, e depois, assim que ela orou, falou, oh, pai, isso aqui, ele arrependeu, e eles se arrependeram, eles oraram, rapidamente. Aí está aonde o inimigo quer levar você, amados. Não fiquem de olho. O inimigo trabalha nesse tipo de ilegalidade, entendeu? Não é ele vai fazer você roubar um banco, não é você atacar uma pessoa violentamente. Essas coisas todo mundo sabe que é errado, amados. Ele ataca em coisas assim, de um contratado chegar na sua casa mentindo para você encher de raiva e querer matar o cara, jogar fogo nele. Ou no meu caso, minha irmã trouxe a minha tia, aquele negócio de eu acho que foi tudo mentira, eu falei para ela, eu acho que tudo isso é mentira. Mas gerou aquele momento que ela foi me levando no telefone, e a minha irmã fez isso, aquilo outro, vamos levar nosso irmão na corte, isso, aquilo outro, sabe? Gerou aquele momento de raiva. Minha irmã estava com muita raiva, falou, olha, ela falou, eu estou conversando com você aqui, não aguento, eu tinha tanta raiva, ela falou para mim. Eu estava tranquila.
Eu só falei para ela, como é que você sabe que isso é verdade? Pode ser tudo mentira dela, da tia lá, né? Mas é isso aí, eu estou falando para você, aconteceu essa semana comigo. Durou um dia, amados. Mas foi o suficiente para abrir uma porta e haver um ataque no João. E eu voltei, pedi arrependimento, pedi minha irmã largar, ela não me respondeu. Eu pedi já várias vezes para tirar a raiva da minha irmã. Né? Ela não sabe, né? Ela não está na igreja, ela não sabe nada, isso é muito pouco de Deus, essas coisas, né? Mas eu queria falar isso para vocês, muito, muito importante. E o Senhor aqui pergunta, tá? Ele pergunta aqui, aqui está. Então, você aprendeu com o seu erro? Eu certamente aprendi. E eu estou aqui compartilhando com cada um de vocês que esse tipo de coisa o inimigo faz, tá? Por favor, não ande por aí. O inimigo não vai fazer assim. Se ele não tem jeito de entrar em você diretamente na sua casa, porque o Senhor tem levantado portas ao seu redor, tem fechado as portas, ele vai procurar outras portas para vir em você. No meu caso, a minha irmã lá na Flórida. Fiquem espertos, amados. Fiquem espertos. A coisa esquisita acontece assim. Ele está trabalhando em legalidade. Olha só, com a minha irmã, com a irmã Erin, foi legalidade. Né? O cara estava dentro, o cara fez errado. No meu caso, foi legalidade, foi raiva. Ela fez isso, vai pagar, a minha irmã falando. Né? Então, eu estou aqui falando para você, amado, muito cuidado, fique em vigia, tá? Fique em vigia que entreter o maligno é pecado. E isso não é coisa da gente, né, amado? Não tem que viver em raiva. Não tem que viver em raiva. Bom, já falei o que tinha que falar. Eu vou... Foi mais do que normal, porque é uma lição. Aconteceu comigo, uma lição que está interessante, aconteceu com a minha irmã, com a Erin, olha só, na mesma semana. Olha só, o inimigo está realmente muito ativo.